Olá, chegamos com mais um Viver Bem aqui no canal da Unimed Fortaleza. E hoje queremos falar principalmente com você que tem criança em casa. Se você é pai, mãe, tio ou cuidador, deve compartilhar do mesmo sentimento, o medo do engasgo. Você sabia que os índices de morte por engasgo subiram muito nos últimos 3 anos? Pesquisas relatam que as mortes por engasgos em crianças em até 9 anos subiram até 40%. Mas há uma coisa que pode mudar esse cenário: os primeiros socorros. E é por isso que no vídeo de hoje vamos aprender quais são as técnicas que devemos seguir nos casos de engasgos para salvar as vidas de crianças e adultos. O engasgo é uma situação que pode acontecer com qualquer um e a qualquer momento, mas quando se trata de bebês e crianças pode ser crítico. Portanto, conhecer as técnicas de desengasgo é crucial. E para nos auxiliar com essa avaliação, contamos com a ajuda do enfermeiro emergencista da Unimed Urgente, Dr. Marney Correia. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso canal. Obrigado, Ingrid. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema tão importante, que são as emergências relacionadas ao engasgo. Doutor, então agora vamos conversar um pouco sobre as técnicas para se utilizar nos casos de engasgo? Existe alguma situação em que devemos ficar atentos? Sim, nós temos algumas situações, sim, Ingrid. No caso de pacientes que apresentam tosse, cianose, que é as extremidades dos dedos ou os lábios azulados, o sinal universal de asfixia, normalmente a pessoa leva as mãos ao pescoço, tá? Não consegue falar, não consegue tossir, isso são sinais importantes que você está diante de um engasgo. Doutor, sabemos que essa ação do socorro tem que ser muito ágil e também deve ser precisa? Sim, Ingrid, a gente precisa identificar rapidamente e já acionar a ambulância nos casos mais graves. E no caso do socorro, existe diferença no atendimento de bebês, crianças e adultos? Sim, nós temos uma técnica para adultos e crianças maiores de 1 ano e nós temos uma técnica específica para bebês. E para bebês menores de 1 ano, para a gente começar, qual é a técnica adequada? Muito bem, Ingrid. A técnica adequada é você colocar o bebê com a barriga deitada para baixo, na sua mão estendida, e aí você vai colocar a cabeça dele mais baixa do que o corpo e com a outra mão você vai aplicar golpes entre as escápulas, nas costas do bebê, de forma que ele possa vibrar o corpo estranho e ele possa se exteriorizar para a via aérea dele. Você aplica 5 golpes, em seguida você vai virar o bebê de barriga para cima e aí você vai aplicar 5 compressões no tórax dele. Ao final dessa manobra você vai observar se o corpo estranho está na boca dele. Se você não conseguir visualizar, você vai repetir essa manobra. É importante lembrar que os bebês, os pequenos, eles são um grupo de risco. Então, é comum que em determinada fase eles coloquem objetos na boca, pequenos alimentos. Você, papai e mamãe que vai comprar o brinquedo para a criança, observar se a faixa etária está adequada para que não tenha risco para a sua criança, né? E estar sempre atento junto dele ali nessa hora que ele está manuseando algum objeto ou fazendo alguma introdução alimentar. Doutor, já sabemos como agir nos casos de engasgo, mas sabemos que algumas ações também devem ser evitadas. Quais são elas? Sim, com certeza. Então, nesses casos, nós devemos evitar, por exemplo, colocar o dedo às cegas na boca do bebê. Nós devemos evitar, por exemplo, sacudir o bebê ou dar tapas nas costas do bebê, né? Essas manobras, elas acabam por piorar a situação. Também é importante lembrar que nós devemos evitar dar líquidos ou alimentos para crianças que estão engasgadas, tá? Em vez disso, você deve seguir as técnicas que nós orientamos e, para os casos mais graves, já acionar o serviço médico de emergência, ligar para a ambulância. E para crianças maiores e adultos, qual é a técnica do desengasgo? Muito bem. Para crianças e adultos, nós utilizamos a manobra de Heimlich, que consiste numa manobra, numa técnica que você vai se posicionar por trás da pessoa, com o punho cerrado, você vai localizar acima da cicatriz umbilical e vai fazer um movimento para dentro e para cima, comprimindo o diafragma, que é o principal músculo da respiração. E com isso você vai desobstruir a via aérea. No caso de crianças, eu vou me colocar na altura da criança, então vou ficar de joelhos para facilitar o procedimento. No adulto, eu vou fazer esse procedimento em pé. E no caso de grávidas e pessoas obesas, muda alguma coisa? Sim, Ingrid, muda sim. No caso de grávidas e pessoas obesas, eu vou posicionar a mão não acima da cicatriz umbilical, e sim na região do tórax, tá?
ou na região que a gente chama de externo. Eu vou me posicionar também por trás do paciente e vou fazer essa compressão somente para trás, de forma a desobstruir a via aérea. Perfeito. E depois dessas técnicas, quando é a hora de chamar uma ambulância? A ambulância pode ser chamada já no início do atendimento, tá? Se você está diante de uma situação de emergência, você já pode chamar a ambulância. No entanto, se você não fez e o bebê, a criança ou o adulto perdeu a consciência, você precisa fazer, tá? Esse acionamento não é opcional, ele é obrigatório. Você precisa acionar o serviço médico de emergência para atender essa pessoa. Muito bom, doutor. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer por todos os conselhos e todas as orientações que o senhor deu, porque com certeza quem está em casa vai agora evitar momentos de aflição. Eu que te agradeço, foi muito bom, muito importante e me coloco aqui à disposição, tá? Sempre que precisar, pode contar comigo. Obrigada.